Olá, bom dia. Uma segunda-feira aqui com vocês, né? E eu quero ler com vocês Romanos 6, a partir do 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para o corpo do pecado, seja feito a fim de que não servimos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Morreu para o pecado, mas quando a viver, viver para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus, com Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos os vossos membros de Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não sabeis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de nenhum modo. Não sabeis vós que, quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele quem obedece, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a vossa doutrina, a que foste entregues. E libertados do pecado, foste feitos servos de justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque, quando erreis servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que o fruto tenhas então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Mas agora, libertado do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para santificação e por fim da vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Aqui Deus deixa bem claro que, Ele já pagou por todos os nossos pecados. Ele morreu naquela cruz por nós. Ele derramou aquele sangue por nós, por todos os nossos pecados. Nossos pecados já estão todos pagos. E Paulo, ele deixa bem claro nesse versículo aqui. Por que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, muitas vezes as pessoas se perguntam assim, mas agora nós não vivemos na lei, mas nós vivemos na graça. Então, nós podemos pecar? Porque Cristo já pagou por todos os nossos pecados. Não, nós não podemos pecar. Nós vamos pecar? Sim, nós vamos pecar, nós somos humanos. Mas não podemos pecar mais, porque nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que está escrito. E quando nós conhecemos a palavra e sabemos o que está escrito, nós não vamos pecar mais, porque nós temos consciência disso. Então, quando nós pecamos, Deus ele é tão lindo que se você se arrepender, você vai pecar hoje, né? Se você se arrepender, Deus vai te perdoar. E ele já pagou por todos os pecados. Então,
que nós possamos fazer o que Jesus deixou, né? Claro, viver vida de Deus e não vida pecaminosa. Que nós possamos viver o que está escrito e não as coisas do mundo aqui, porque as coisas do mundo aqui realmente levam a gente a pecar todos os dias. Somos humanos, somos carnes, mas se a gente se arrepender, a gente ficar focado na palavra do Senhor, nós vamos deixar muitas coisas de fazer que não agrada o coração do Senhor. Nós vamos deixar de fazer as coisas que não é da vontade de Deus, que não é da vontade do Senhor. Nós podemos, nós conseguimos fazer isso. É só você pensar o que Jesus fez por você lá naquela cruz, que você vai ficar constrangido e você não vai pecar mais, pelo amor dele, né? Porque o amor dele é um amor assim inexplicável. Então que nesta semana você possa, né, refletir nessa palavra e pensar um pouquinho o que Deus fez por você, o que Deus fez por todos os seus pecados. Amém? Essa é a palavra de hoje e que eu quero que vocês tenham uma semana abençoada, a melhor semana que você possa viver na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, que você possa viver a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua semana.